Fala rapaziada, beleza? Eu vim hoje compartilhar com vocês os códigos desse livro aqui. Mano, livro muito fera, Meditações aí do Marco Aurélio. É um livro classicaço de filosofia prática. É uma filosofia muito prática. O Marco Aurélio aí, um dos expoentes da filosofia estoica. Se não pudermos dizer que ele foi o precursor, ele é um dos grandes nomes da filosofia estoica. A ideia do livro foi condensada em 10 mandamentos, 10 lições. Para mim foi muito útil, são regrinhas bem claras, são regrinhas bem práticas mesmo, que procuro levar comigo no meu dia a dia. Inclusive, eu tenho elas escritas aqui na lousinha do meu quarto, para que eu olhe todos os dias aí, não me esqueça e consiga colocar em prática aí no meu dia a dia. Então vamos lá, sem mais delongas. Não necessariamente nessa ordem, mas começa com: não permita que o comportamento alheio determine o seu. Aqui falando bastante sobre retidão, falando bastante sobre manter-se leal aos seus princípios, às suas morais. Não é porque você está num lugar onde está todo mundo se corrompendo que você vai se corromper também. É óbvio que não é fácil. Se fosse fácil, não seria uma das leis a ser aplicáveis, porque quando a gente está num ambiente que as pessoas estão agindo de uma forma, a gente tende a agir daquela forma, principalmente se for visando algum benefício, se for visando fazer a coisa do jeito mais fácil, sabe? É muito fácil que a gente se influencie pelo comportamento dos outros. Vou dar um exemplo de fofoca, mano. Fofoca é uma parada que destrói a nossa vida, assim, abaixa a nossa vibração de um jeito que é impressionante, assim, a maledicência, ficar cultivando, ficar nutrindo sentimentos negativos contra outras pessoas e fazendo isso em grupo é uma parada que denigre muito nossa energia e suga mesmo de estar trazendo nossas vibrações para baixo, abaixando nossa frequência. Você está muito suscetível a fazer isso nos grupos em que isso acontece, né? Quando tem bastante gente falando mal de uma pessoa, você é só mais um ali no grupo, você, tipo, se sente tentado a falar alguma coisinha só para pertencer ao grupo, só para estar inserido ali naquele momento. Principalmente se você tem ressalvas mesmo contra aquela pessoa. Então, demanda muita vigilância, muito autoconhecimento para que você saiba se abster nessas horas. O segundo aqui, tenha propósitos claros. Véi, isso aqui é muito importante, que você tenha propósitos claros, que você saiba o que você quer, que você saiba o que você está buscando, que você saiba o porquê você acorda todos os dias. É uma merda não ter propósitos, é uma merda você tá perdido, tá desamparado. Falo com propriedade mesmo, porque teve alguns anos da minha vida em que eu me senti muito desconexo com a realidade, assim, de não ter perspectiva nenhuma de futuro, de não ter esperança nem em mim, nem na humanidade, sabe? E é uma coisa que, pô, eu não desejo pra ninguém, mano. Às vezes você tá passando por isso aí, faça o possível pra não deixar isso te corromper, tá ligado? A vida tem muito valor, mano, tem muito valor, tem muita coisa boa que acontece na vida, a gente não pode ficar olhando só para as coisas ruins e deixar isso abalar a gente. É importante que a gente tenha propósitos claros de agir no bem, de agir com intencionalidade, de ter vontade de fazer as coisas mesmo, sabe? Se você não achou uma parada que te enche os olhos, que te dá gosto, procura, mano, e não para de procurar até você achar, sério. Uma hora você vai achar, o mundo tem muita coisa da hora pra fazer. Uma hora você vai achar uma coisa que você sente uma conexão e que vai ser o seu propósito. Só não deixa de procurar, mano. Terceiro aqui, atenha-se ao essencial. Véi, é importante que vivamos uma vida simples. É importante que a gente saiba valorizar as coisas certas, mano. Não é nem falar, valorizar as pequenas coisas, é uma coisa que caiu meio na banalidade. Mas valorizar as coisas certas, as coisas que te trazem felicidade, as coisas que te trazem paz de espírito, te trazem plenitude, sabe? Parar de ficar correndo atrás de coisa que a gente acha que a gente devia ter e não olhar para as coisas que a gente tem, sabe? Até o essencial é tipo assim, mano, você ser grato, principalmente para mim é isso, mano. Você ser grato pelas pequenas coisas que te fazem estar vivo. Às vezes você parar e pensar, porra, mano,
tô respirando de boa, tem uma parte de gente que tá com o nariz entupido agora, tá ligado? E eu não, tô respirando fluido. Que você para pra perceber, tipo, mano, tô sem nenhuma afta na boca, tipo... E são coisas, mano, que é essencial, é a essência, o fundamento, é aquilo pelo qual vale a pena você estar vivo, sabe? A ter seu essencial, não ficar se deslumbrando porra, mano, eu tô triste, por quê? Porque eu não tenho uma Lamborghini, não tenho perspectiva de ter uma Lamborghini. Fala, mano, isso não é essencial, tá ligado? É essencial que as pessoas que estão dentro da sua casa, é essencial é o pessoal que te ama aí na rua, seus amigos, sua família, tá ligado? E não falando, tá bom, vamos trazer pro lado material. Essencial é tipo, mano, você tem um teto, tá ligado? É essencial no sentido de, mano, é a essência, é o cerne, é o principal. Você tem um teto, mano, você não precisa ter uma casa de 10 milhões de reais. Você tendo um teto já é essencial para que você esteja bem, sabe? Então, pra mim tem a ver com valorização. Quarta, né? Já estamos na quarta. Faça o que é certo. Simples, né, mano? E tem que ter um cara que vai escrever, que vai teorizar uma filosofia para escrever num livro, para ser depois transcrita em lições, e uma delas é: faça o que é certo, mano. Você sabe o que é o certo a fazer, você sabe, e beleza, às vezes a gente não sabe, às vezes a gente dá uma pisada na bola, mas na grande maioria das vezes você sabe o que é certo, você não faz por comodismo, você não faz por preguiça, você não faz por complacência, você às vezes não faz por postergar, sabe? Ficar, tipo, procrastinando. Mas no fundo, você sabe o que é certo. E vai lá e faça o que é certo, mano. Ponto. Não tema a morte é um que é legal de, sei lá, mano. Nunca tive muito medo da morte, pra falar a verdade. Enfim. Tenho medo da morte das pessoas próximas a mim, né? Isso eu sinto bastante medo às vezes. Mas, parando pra pensar que eu acredito pelo menos na vida após a morte, às vezes ajuda a gente a não temer a morte, né? Entender como funciona essas coisas de reencarnação e tal, pra mim faz muito sentido. Próxima, aceite tudo o que acontece. Cara, esse aqui é o mais difícil, acho que é o mais simples. Mais simples e mais difícil, é muito difícil pôr em prática, mas é muito simples que isso seja bom pra gente. A gente tem que aceitar e a gente odeia aceitar as coisas. Porque a gente vive preso no tipo assim, mano, eu queria que as coisas fossem assim, elas têm que ser assim. Mas o mundo, ele é uma cadeia absurda de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e muitas coisas acontecendo aleatoriamente. E assim, nem tudo tá sob nosso controle. Aceite tudo que acontece. Você só vai conseguir mudar uma situação depois que você aceitar que ela já aconteceu. Não adianta você ficar batendo o pé e tipo, porra, não queria que isso tivesse acontecido. Mano, isso aconteceu, tá ligado? Lide com isso. Esse é um dos que eu mais gosto, mano. Aceitar, resignar, tá ligado? Tipo, o que for pra acontecer, vai acontecer. Eu vou fazer minha parte, mas eu tenho ciência de que nem tudo tá na minha mão, sabe? E aí, o próximo mandamento tem relação com isso também. Veja as coisas como elas são, mano. Não veja as coisas como você queria que elas fossem. Veja como elas são. Atenha-se aos fatos. Óbvio que é muito importante que a gente vivencie nossas emoções, que a gente vivencie e entenda nossos sentimentos, até nutrir sentimentos bons e coisas do tipo, mas acho que isso aqui tem a ver com não deixar que as nossas emoções, sabe, afetem a nossa percepção da realidade. Acho que é mais sobre isso aí. Tipo, eu não posso deixar que uma paixão, não necessariamente no sentido de amor, mas paixão no sentido de emoção forte, não posso deixar que uma paixão altere minha interpretação da realidade. Pega a senha, mano. Pega a senha que o Marco Aurélio sabia o que ele estava falando, e ele falou isso há muito tempo atrás, mano. Ele falou isso na época do Império Romano, e posso estar enganado. Mas eu acredito que o Marco Aurélio ele foi imperador romano. E acho que esse que era o diferencial dele. Eu acredito que sim. O imperador romano, ele sabia o que ele estava falando, e ele falou isso, mano, muito tempo atrás. E hoje a gente aplica essas paradas. Não que a gente aplique, mas é completamente aplicável. O próximo. Ame o próximo. Pô, esse aí é da hora. Pô, falar sobre amor aqui é até difícil, porque
a essência da parada, né, mano? Acho que tudo que a gente faz é ou em nome do amor, ou buscando o amor, ou fugindo do amor. Enfim, mano. Ame o próximo. Ponto. Não vou me estender muito nesse aqui. Só ame o próximo como você ama a si mesmo e não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você, mano. A lei do karma não falha. Assim, nós já devíamos fazer isso por compaixão, por senso de união, senso de irmandade com a raça humana. Se não formos fazer por isso, amemos o próximo porque a lei do karma não falha, a lei de causa e efeito não falha. E amando o próximo vai amar a gente, tá ligado? E aí no final é sobre isso, mano. Todo mundo se amar. Preserve seu espírito. É a próxima aí. Eu já perdi a conta, já não sei em qual que a gente tá. Eu vou colocar os números aí. Próximo mandamento aí, preserve seu espírito. Eu falei um pouquinho antes nesse vídeo sobre deixar nossa frequência baixar, deixar nossa vibração cair. E eu acredito que o preserve seu espírito é sobre essa parada aí de você se manter em vigor, você se manter bem, você se manter saudável, você manter sua energia em cima. No final isso irradia, no final isso faz com que as pessoas se inspirem em você, sabe? Então, além de bem-estar também, mano, você tá com paz de espírito, mano. O cara quando tá em paz não quer guerra com ninguém, tá ligado? Você preserva seu espírito, você vai estar em paz e segue o jogo. Mais fácil de viver desse jeito, velho. Pô, essa aqui eu gosto muito, seja sincero. Essa eu gosto muito e, assim, sempre fui uma pessoa com muita dificuldade de mentir, mano. Eu não consigo mentir e às vezes eu também não consigo ficar dobrando as palavras pra... Às vezes eu sou sincero até demais, mano. O ponto é esse. Sempre fui assim. E depois que eu vi que o Marco Aurélio falou pra fazer isso, aí eu, mano, virei mais sincero ainda. E eu acho muito foda quando eu banco de ser sincero em algum momento que, assim, tá todo mundo mentindo e é claramente todo mundo mentindo, todo mundo sendo falso, todo mundo vivendo naquele negócio de, tipo, mentiras confortáveis, e aí você vai lá e fala aquela verdade que todo mundo pensa, mas ninguém tem coragem de falar, tá ligado? O próximo, porra, a vida está acabando, faça o necessário enquanto há tempo. Muito do estoicismo tem a ver com essa praticidade de enxergar a vida de forma prática, de forma racional, de forma simples, assim, aplicar leis racionais e que funcionam nos aspectos da vida. Então, o cara sabe, existe a certeza de que se morrerá. Se um dia a gente vai morrer, a nossa vida está acabando. Não seja complacente, não fique esperando para fazer depois, mano. Tipo, o tempo é limitado, talvez não exista depois, sabe? O ponto é esse, mano. Aí já entra na próxima lei também. Viva no presente. Viva no presente e esteja presente, mano. Tipo, não fica se preocupando demais com o futuro, não fica se culpando demais com o passado, sabe? Só, mano, esteja presente. Eu acho que isso é importantíssimo. E é bom que lembremos disso diariamente. Vigiemos para que estejamos presentes, mano. Não permita que a carne afete a mente, mano. Não permita que a carne afete a mente. Sua mente, assim, por mais que hoje saibamos que o nosso corpo e a nossa existência é uma soma integral de corpo, mente, espírito e aspectos emocionais, aspectos sociais, ainda assim dá pra gente usar a nossa mente para controlar o nosso corpo, para controlar a carne. Aqui fala no sentido dos instintos, no sentido dos desejos da nossa carne, do nosso corpo. Se a gente souber manejar os nossos instintos, a gente vai ter muito mais controle das nossas atitudes, consequentemente a gente vai fazer menos merda, fazer menos coisa que a gente se arrependeria depois. Então é importante que não deixemos que a carne afete a mente. E, mano, por hoje é isso. Falei todos, acredito que eu tenha falado tudo que eu tava pensando. E, bom, espero que possa ser útil aí essa mensagem, que você consiga aplicar algum desses preceitos ou alguns desses preceitos aí na sua vida. E vamos lá, até a próxima!